aí? E a comunicação? Como é que vai? Esse é o grande desafio também. Eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Se bem que todos que eu trouxe, eles são desafios grandes, mas a comunicação sempre foi um issue, né? Sempre foi aí uma dificuldade, é uma dificuldade nas empresas e por isso tem, né, as áreas de comunicação, tem os jornalzinhos, tem os jornaizinhos, as revistas, né, a comunicação nas redes sociais, que as empresas têm feito bastante para engajar os funcionários e para ter também proximidade com os seus consumidores, com os seus clientes. Mas a realidade é que a comunicação é um grande desafio. E quando a gente fala de trabalho remoto, aí a gente pode dizer que é o desafio 1.5, né? Que é mais do que um desafio. Bom, então, como é que a gente faz com que... Porque a comunicação, ela não compreende só eu comunicar a atividade, comunicar o objetivo, né? Vai além, eu comunico a cultura da empresa. E para eu manter essa equipe engajada, né, esse é um desafio de manter a equipe engajada, eu preciso levar essa cultura de que ele faz parte de algo além dele, de nós, equipe, né, ele faz parte de um ecossistema, de uma empresa que nós compreendemos ali uma área, às vezes né, dentro do todo, importante, porém parte de um todo. Então, é uma parte de um todo importante, né? Assim, uma parte importante de um todo, vamos dizer assim. E aí, a comunicação organizacional, ela, quando você trabalha presencialmente, existe uma interação com outras áreas que tá ali no presencial. Mas no remoto, você líder precisa ser o grande megafone. Você precisa comunicar os principais acontecimentos, sejam eles bons e sejam eles difíceis. Inclusive, quero abrir aqui uma aspas nesses assuntos difíceis, porque não é a comunicação, a informação que você passa, mas é como é que você dificulta a compreensão das pessoas. Então, se você vai por exemplo, com uma emoção ruim para passar uma informação difícil, naturalmente as pessoas vão encarar aquilo como algo muito ruim e vai gerar um desconforto geral, né? Agora, você pode passar uma informação difícil de uma maneira positiva, de uma maneira transparente, para que as pessoas recebam isso de uma maneira com mais otimismo do que achando que o mundo vai acabar, né? E aliás, falando em transparência, transparência, gente, é a premissa básica para você fazer gestão de equipes remotas, né? Quanto mais transparente você for com a equipe, mais você vai ter a adesão das pessoas a atingir os resultados que você está ali influenciando, porque elas se sentem parte, elas se sentem confiáveis. Então, você dá informação, você oferece para elas algo que é difícil para a gente, né? Confiar em alguém, confiar que ela vai entregar, confiar que ela vai fazer com qualidade. A gente tem muita desconfiança. Mas é fundamental, porque eu entrego e eu recebo. Porque você ativa ali o atalho mental da reciprocidade. Então, se eu, enquanto líder, sou um exemplo de uma pessoa que confia na minha equipe, naturalmente as pessoas vão querer justificar essa confiança que eu entreguei antes mesmo delas se mostrarem confiáveis, né? Então, assim, falando de trabalho de gestão de equipes remotas, de extrema importância a gente ser transparente com a nossa equipe em qualquer situação, né? Claro, se prepare para passar uma comunicação difícil, tenha as informações, né? Ou diga, olha, a gente não sei tudo, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, mas o que eu sei eu estou compartilhando com vocês. E certamente você vai ter uma equipe mais engajada, uma equipe mais voltada a realizar os objetivos que vocês têm, os desafios que vocês têm como área, né? Vamos dar algumas dicas em relação à comunicação para facilitar, para deixar um pouquinho mais mastigado. Então, a primeira delas, eu sugiro que você prefira a comunicação através de canais que sejam formais. A gente gostou de usar o WhatsApp, né? Mas o WhatsApp, ele tem um probleminha que faz com que as pessoas se sintam ansiosas, que elas precisam responder imediato, e ele é uma das maiores causas de interferência no trabalho e na produtividade. Porque a pessoa está o tempo todo ali ligada, achando que vai receber uma mensagem e tem que responder na hora, né? Então,
Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Tem pessoas que trabalham em empresas grandes, que têm ali, por exemplo, uma intranet, ou que a empresa se comunica, né, a comunicação da empresa, ou o RH da empresa faz uso de redes sociais para manter os funcionários engajados, mas tem empresas que não têm esse recurso. Qual é a ferramenta ideal que você mantém histórico, que você mantém, que você pode, né, buscar ali uma informação, um contexto, uma atualização, um histórico de alguma informação? O e-mail. O e-mail é uma ferramenta muito simples e que você pode fazer uso dele para que tenha uma comunicação formal. E informações que sejam instantâneas, faça uso do WhatsApp. Mas lembra-se que essa conversa ela não vai ser algo que vai ficar, não vai ser uma conversa que tenha histórico, porque entra outros assuntos no meio e faz uma confusão, uma salada. Então, informações que sejam oficiais, por exemplo, alinhamento com outras áreas, ou um alinhamento com a sua equipe de atividades que precisam, que tem que ter uma entrega específica, num prazo específico, com, né, com um time específico, faça uma formalização, além, e assuntos urgentes, converse, entre em contato por telefone, faça uma reunião rápida de 15 minutos. Eu sugiro até que você faça uma reunião de 15 minutos todos os dias. A equipes de vendas estão super acostumadas a fazer isso e é muito efetivo. Então faça reuniões para que não precisa, sabe, que as pessoas montem materiais bonitos para apresentar, não. E isso essa é outra coisa muito importante. Se preocupe com o conteúdo e muito menos com a forma. Em momentos de trabalho, em momentos que a gente está vivendo e em trabalho remoto, a importância do conteúdo é muito maior do que da forma, para o dia a dia. E é óbvio que vocês terão aí momentos de fazer a apresentação de resultados de uma forma mais profissional, mais bonita, para encher os olhos aí de todo mundo. É muito importante a gente ter lá um local onde a gente centraliza os processos, né? Tá um pouco ligado com o desafio de organização, então a comunicação ela tem que estar disponível, ela precisa ser acessível, ela precisa ser atualizada e buscável. Então as pessoas precisam saber que se eu preciso de uma informação de vendas, eu entro na rede, na pastinha de vendas, e lá vão ter os relatórios que eu preciso, as informações que eu preciso. Né? Ou eu entro na nuvem e no documento X eu encontro a informação que eu preciso. E isso precisa ser algo que é comum a todos, né? Uma coisa que eu acho muito importante, assim, as empresas, né, antes faziam lá, às vezes tinha ginástica laboral, né? Tem empresas que continuam fazendo isso, mesmo que seja de maneira virtual. Então, olha como essas ferramentas elas podem ser úteis, né? Hoje a gente faz aula de dança, aula de yoga, ginástica, tudo aí por essa plataforma, por essa possibilidade de internet, por plataformas, por aplicativos, e as reuniões, os treinamentos com a equipe também não deve ser diferente. Vamos utilizar a tecnologia a nosso favor. Então é muito importante que você, líder, também mantenha rotinas que você tinha ali no modo presencial, por exemplo, participação de pessoas de outras áreas em reuniões importantes ou corriqueiras, não sei, mas traga pessoas diferentes para que as pessoas sintam parte de uma organização que é além do trabalho delas e da equipe que ela faz parte. Né? Por exemplo, é muito importante que o seu superior direto, ou que o dono da empresa, ou que, enfim, alguém traga essa comunicação para que as pessoas falem, olha, que bacana, o fulano de tal veio passar a informação, porque é mais ou menos como uma resposta positiva àquele trabalho dedicado que vocês, enquanto equipe, tiveram e que vocês tenham um reconhecimento de alguém de uma outra área, de alguém externo, né? E eu acho que talvez assim, a coisa mais importante na comunicação é a gente não deixar esfriar os nossos contatos, o nosso relacionamento. Então, se você é uma pessoa mais quieta, mais introspectiva, crie o hábito de se comunicar mais com as pessoas. Né? Assim, às vezes, a gente... Eu brinco que nos escritórios a gente tinha uma barreira, né? Enfiava a cara atrás do computador, do desktop ou do notebook, para não dar atenção para as outras pessoas, porque a gente queria se concentrar. E quando a gente fala de um trabalho remoto, a gente tem muito mais do que só a tela do computador como barreira, né? Então, vamos derrubar essas barreiras, se comunicar melhor com as pessoas,
assumir as nossas responsabilidades de organização, né, de ajuda, de colaboração, que é fundamental. Não existe possibilidade, gente, de a gente conseguir bons resultados num ambiente né, de gerir pessoas remotamente sem dedicação, sem conhecer, sem se comunicar, sem oferecer estrutura, né, sem se preocupar com as necessidades dos nossos liderados. É muito maior até a necessidade de você conhecer essa realidade, né, e compartilhar com as pessoas e se colocar no nível delas de você enquanto ser humano. Muitas vezes nós queremos ser ouvidos, nós não queremos soluções. Então, um apontamento que de repente alguém da sua liderança, alguém da sua equipe faça de sugestão, ou até não sugestão, ela precisa ser. Né? E num ambiente onde as pessoas trabalham remotamente, é fundamental que as pessoas saibam que pode te acessar e que elas podem compartilhar com você as angústias delas e que elas podem reclamar também, né? E que conforme elas forem sendo acolhidas, elas também vão ter uma postura de trazer soluções, né? E estimule isso nas pessoas, ouça as dificuldades, as reclamações e devolva para elas a pergunta: como é que a gente pode resolver isso, né? Você não tem que dar todas as respostas, você faz parte dessa equipe que também precisa de buscar soluções e você vai ser um interlocutor dessas necessidades da sua equipe e por isso é muito importante você conhecer e se sentir responsável. Né? Então, eu diria o seguinte, assuma a liderança e assuma que você tem uma equipe remota que hoje pode ser por uma questão pontual, mas que pode te preparar para uma situação que pode ser definitiva ou até para uma mudança de trabalho que você venha a realizar e que você tenha experimentado as oportunidades, as facilidades de trabalhar em casa, ok? Bom, como é que a gente faz o trabalho acontecer? Né? Então, primeiro a gente assumindo aí a posição de que eu sou responsável, eu sou a liderança dessa equipe e eu sou quem vou imprimir o ritmo. E sou eu que vou puxar a boiada mesmo, né? Mas com uma cabeça, com uma mentalidade colaborativa. Você não está ali para ser estrela, né? Você está ali para contribuir, colaborar, facilitar, ok? Então, muito importante, tenha clareza dos objetivos. Quais são os objetivos? E aí, você enquanto líder precisa começar a perguntar assim, tá, eu tenho esse objetivo, mas o que que é? Como fazer isso? Para quê? Quem faz? Quanto custa? Quando tem que entregar? A gente faz aquele processo daquela ferramenta que alguns de vocês conhecem, mas que são as perguntas, né? O que, quando, como, porquê, quanto, quem, onde, né? E isso vai facilitar para que você tenha um objetivo muito claro. Depois, assim, comunicação contínua. A gente precisa se comunicar, a gente precisa não só se comunicar, conversar, a gente precisa levar a cultura da empresa para as pessoas. Qual é a missão? Conta uma história, envolva as pessoas. Lembra que o teu papel como líder é de contar histórias, influenciar pessoas para que elas se sintam parte de algo que é benéfico a todos, que elas estão realizando as coisas para que todos sejam beneficiados. Trazer um valor para o trabalho delas, inclusive, né, que esta empresa, esta missão da qual elas fazem parte, sustenta muitas famílias. Isso é algo que a gente precisa levar de conhecimento para as pessoas e deixar o trabalho, né, daquela coisa mecânica, aquela coisa do dia a dia ali, que parece que a gente só está cumprindo obrigação. Organização é fundamental. Então, se organize, coloque as coisas nas caixinhas certas, conheça os processos da sua empresa, conheça as ferramentas, compartilhe, ensine, treine a sua equipe, né? E o treinamento dá sim para fazer de modo remoto. Leve pessoas do RH, leve pessoas das áreas afins nessas reuniões que vocês façam aí interativas, videoconferências, para que as pessoas se sintam envolvidas e valorizadas. Faça acompanhamento contínuo, né? É fundamental. E permita erro, porque o erro ele pode acontecer e o que a gente precisa é corrigir, ajustar ou modificar para que as coisas funcionem melhor. A gente precisa ter uma cultura, uma mentalidade de aprendizado contínuo.
A gente aprende fazendo e a gente precisa entender que nessa era de tecnologia, da comunicação, da informação, o que a gente vai precisar fazer cada vez mais é se reinventar e as competências humanas, elas são cada vez mais valorizadas nesse ambiente. Eu li no livro do trabalho e eu recomendo que você leia esse livro porque vai te clarear, te esclarecer muitas coisas aí. Veja só, no mundo do trabalho de hoje, as competências humanas são cada vez mais importantes. A colaboração, a empatia e a criatividade são as que mais se destacam num cenário como esse de agora. Essa é a frase de uma das autoras do livro Futuro do Trabalho, que eu recomendo você ler.